Fala galera, seja bem-vindo, esse é seu canal Ideias e Negócios, sempre trazendo uma nova informação, tentando dividir conhecimento com vocês, com você amigo investidor, amigo empresário, amigo trabalhador, que quer investir o seu dinheiro no mercado de risco e a gente quer de uma forma totalmente coerente, de uma forma anexa, fundamentalista, tentar fazer com que você esteja menos exposto ao risco, pessoal. Então esse é o objetivo do canal Ideias e Negócios, ajudar você, amigo investidor, na tomada de decisão, mas uma tomada de decisão fundamentada, uma tomada de decisão que não acontece no escuro e nem por impulso, tá bom, pessoal? Então hoje o canal Ideias e Negócios vai falar para vocês mais uma vez do mercado de ações, que é o mercado de risco, né, o mercado volátil, mas a gente quer dar algumas dicas para vocês, pessoal, de algumas análises que vocês podem fazer vocês mesmos, por conta própria, até mesmo para você tomar essa decisão embasada em alguns fatores, em alguns aspectos, né, que possam levar você a tomar uma decisão segura. E muitas vezes o pessoal das corretoras, eles não passam essas dicas para vocês, tá bom? Eles passam o ativo, passam o que vocês devem investir, né? Muitas vezes aplicam um questionário de risco para ver se vocês têm o perfil do investidor para atuar nesse mercado, só que não te dão algumas dicas mais coerentes, mais coesas, né? Algumas ferramentas de análise mesmo, que só com conhecimento um pouquinho mais profundo que você vai conseguir ter. Porém, pessoal, é bem fácil, viu? É bem fácil, é um conhecimento que eu quero dividir com vocês hoje, que está disponível na internet, como vocês já estão vendo, mas assim, é importante para você, amigo investidor, dar uma olhada com mais atenção nos ativos que você está comprando e por que você está comprando, se faz sentido ou não você ter na sua carteira dentro de uma distribuição linear de ativos, no sentido de que você esteja correndo proporcionalmente o risco, proporcionalmente ao que você é tolerante, né? Dentro do que você apurou no seu perfil de investidor de forma agressiva, moderada ou conservadora, tá bom, pessoal? Lembrando que até investidores conservadores pode ter uma pitadinha de risco na carteira, tá? Então a gente vai falar, antes de mais nada, pessoal, já se inscreve aí no canal, dá uma força pro canal, ativa o sininho, compartilha esse vídeo, tá? Sempre a gente vai estar dividindo conhecimento com vocês e aprendendo também sobre novas informações que vocês deixam aqui nos comentários, tá? Eu vou entrar no assunto aqui para não ficar tão longo o vídeo e ser rápido para vocês, tá bom? Existem 5 fatores que podem auxiliar você a decidir tecnicamente se você vai comprar ou não um ativo, uma ação, tá? Ou até mesmo um fundo de investimentos que aplique em determinado setor do mercado financeiro, tá bom? Esses cinco itens que mensuram risco, que podem ajudar você a tomar a decisão, são eles: risco de crédito, risco de mercado, risco de liquidez, risco sistêmico e risco não sistêmico. É bem facinho. Pessoal, esses 5 tópicos podem fazer você pensar e refletir se você compra ou não uma ação, tá bom? Como vocês estão vendo aqui, eu já estou com o risco de mercado na tela. O risco de mercado nada mais é do que você analisar, está diretamente ligado à volatilidade das ações, ou seja, o risco de uma desvalorização de um determinado ativo, por exemplo, né? Por prazo, também está diretamente ligado ao prazo, né? Que também interfere nessa volatilidade dessas ações. Então, o risco de mercado é a volatilidade do ativo. Nesse risco, quanto maior o prazo, também maior o risco, né? Porque o mercado fica mais exposto, as ações ficam mais expostas às intempéries de mercado por mais tempo, ou seja, o risco de mercado, ele ganha corpo com relação a volatilidades externas, a volatilidades que não estão no controle, às vezes, da própria empresa, tá bom? É uma metodologia para medir o mercado, é a VAR, né, que você tem como calcular. Isso é uma fórmula em inglês, pessoal, ele está citando ali, Value at Risk. Ela representa a perda potencial em valor, sendo definida uma quantidade de dias na negociação. Aqui é um cálculo mais técnico, tá, pessoal? Mais profundo, eu não vou entrar nisso hoje, tá bom? Mas é importante você saber o risco de mercado, é a necessidade de levar em consideração a oscilação dos preços dos ativos, ou seja, a volatilidade. Isso significa que o risco é proporcional à volatilidade das ações específicas daquele grupo de ativos que você está comprando, tá bom? Também interfere que quanto maior o tempo, maior o risco que você está exposto ao mercado, ou seja, o preço da ação subir ou descer depende muito de fatores externos. Esse é um risco de mercado, tá bom, pessoal? Eu vou falar agora de um outro risco para vocês aqui, ó, já entrando nele aqui, risco de crédito. Pessoal, risco de crédito é a possibilidade da ocorrência associada ao não cumprimento pelo tomador ou a contraparte de suas respectivas obrigações financeiras. Pessoal, isso aqui nada mais é do que você comprar um ativo, por exemplo, e esse ativo não está gerando condições financeiras de pagar os dividendos para você, por exemplo, né? De não pagar as obrigações financeiras. Esse ativo tem alguma má gestão ou alguma interferência
diretamente ligado à sua governança, que pode ofender a capacidade de pagamento daquela instituição para com você que é credor. Quando você compra um ativo, você é credor, você é dono da companhia e você tem direito ao crédito dos dividendos, tá? Então um risco de crédito, ele possibilita a significativa. Risco de crédito significa a possibilidade do ativo adquirido não conseguir honrar as suas obrigações com os investidores, tá bom? Não pagar os dividendos é um exemplo disso. Então esse é o risco de crédito. É um outro risco que a sua ação, o seu ativo está exposto quando você adquire. O risco de mercado e o risco de crédito, tá bom? Não menos grave ou muito mais grave que esse, vamos dizer, é o risco de liquidez. Que o risco de liquidez, pessoal, é o risco de você... Eu acho que esse aqui é o mais grave, na opinião aqui do canal Ideias e Negócios, pessoal. É o risco de você não conseguir vender o ativo, tá, pessoal? É o risco dessa empresa estar numa fase tão difícil, que ninguém quer comprar ela, ou demorar para vender, ou ter seu preço bem deteriorado por esse motivo, tá bom? Então, o risco de liquidez está definido como a possibilidade da instituição não ser capaz de honrar as suas obrigações esperadas correntes. Essa definição aqui, pessoal, que eu peguei na internet, está falando mais de risco de crédito, tá? Quando está falando de liquidez, mas aqui eu estou falando de mercado financeiro. Então, correlacionado às ações, o risco de liquidez é diretamente o risco intrínseco a você não conseguir vender mesmo o ativo, não ter compradores para esse ativo, tá bom, pessoal? Então, esse é um terceiro risco muito importante que você vai ficar esperto aí no mercado, que em determinado tempo ele pode ter dificuldade de venda. Quer um exemplo disso, pessoal? A gente fala, por exemplo, na Bovespa, estamos falando das 93 empresas maiores do mercado, as mais negociadas, não tem risco de liquidez. Você põe a ação para vender de manhã, à tarde está vendido, né? Ou até mesmo na hora. Mas aqui é um exemplo, a OGX do Eike Batista, por exemplo, ela passou por um risco de liquidez. Quem quer ações da empresa do Eike hoje, né? E mesmo assim ainda não foi um risco de liquidez que não conseguiu vender, tá, pessoal? O pessoal ainda compra, muita gente ainda acredita no Eike, tá? Enfim, não vou entrar nesse mérito aqui, mas o risco de liquidez é mais ou menos isso, tá? É a demanda de compra desse ativo cair substancialmente, tá bom? Vamos falar do quarto item aqui, pessoal, risco sistêmico. Olha só que legal. Esse risco aqui, pessoal, são riscos que também podem ser analisados e levados em conta na hora de você comprar um ativo. O risco sistêmico é a possibilidade de um problema de ordem microeconômica, ou seja, envolvendo uma empresa específica. Por exemplo, uma empresa impactada pode acabar desencadeando uma instabilidade ou até mesmo um colapso em todo um setor da economia, tá, pessoal? Então, o risco sistêmico, pessoal, trata-se de um risco adverso às atividades fins da empresa. Intempéries externas, como o aumento das taxas de juros. Agora eu já estou lendo uma definição minha, tá, pessoal? Vocês estão vendo na internet aí, mas eu já vou falar o risco sistêmico em ativos, eu já vou falar uma definição aqui do canal Ideias e Negócios, tá? Então, trata-se de um risco adverso à atividade fim da empresa, intempéries externas, como aumento da taxa de juros, aumento do câmbio, aumento nos preços em geral, independente, unicamente da atividade fim da empresa, tá? Então, o risco sistêmico, ele é um risco que aquela empresa está exposta, porém é de um sistema financeiro, ele não é um risco que depende somente da empresa, tá bom? E aí, se você fala, nossa, mas ela pode ser abalada por riscos expostos a ela e riscos não sistemáticos. Já vou entrar no quinto e último aqui, que eles estão diretamente um ligado ao outro. O risco não sistemático, também chamado de não sistêmico, né? Ou específico, é o risco inerente ao ativo fim, né? Em outras palavras, está associado a um aspecto particular da empresa. Aqui já é o contrário, o risco não sistemático é um aspecto particular da empresa. Alguns exemplos de risco não sistemático é a sazonalidade do negócio e a dependência de insumos importados. Por exemplo, agora com a guerra da Ucrânia, vai ter alguns insumos que pode faltar no agronegócio. Então, isso já é um risco não sistemático, tá bom, pessoal? Então, o risco não sistemático, ele já se aplica a determinado atividade fim daquele segmento de empresa, por exemplo, empresas que negociam ações ou commodities, ou questões ligadas ao agronegócio, que pode ter problema com fertilizante agora, se enquadra aqui no risco não sistemático. E repassando rapidinho, o risco sistemático, daí já intempéries mais do mercado total global, seja dentro de um país, de uma microeconomia, ou até mesmo, por que não, de uma macroeconomia, tá bom? De um fator externo à atividade fim da empresa. Pessoal, parece um pouco complexo, eu quero passar de forma sucinta e rápida, mas assim, é importante vocês olhar e tomar nota dos 5 modelos de risco que eu
pontuei aqui com vocês, porque se você baixar a lupa e entender, na verdade, o que são esses riscos, você pode sozinho avaliar o seu ativo. Por exemplo, o risco de mercado. Estou comprando essa ação. Em que mercado ela está inserida? Ah, é uma ação da Petrobras, é o mercado de petróleo. Hoje a Petrobras tem quase que um monopólio nesse segmento no nosso país. Por exemplo, se a empresa do Wake, citando ele aqui de novo, desse certo, a OGX, ele descobrisse uma bacia vultuosa de petróleo, como ele tentou descobrir, e conseguisse a extração do petróleo e se tornasse um grande concorrente, o que poderia acontecer com a sua ação da Petrobras? Então aqui temos um risco de mercado, tá bom, pessoal? É um risco de mercado. Consequência a isso, pessoal, indo para o risco de crédito, a Petrobras, de repente, com uma desvalorização dos seus ativos, uma demanda menor do seu produto, com a concorrente OGX, aconteceria que a Petrobras não teria dinheiro para pagar os seus dividendos. Olha aqui o risco de crédito. Tá bom, pessoal? Então, assim, na prática, fica mais fácil de entender. Consequência disso, a Petrobras não seria benquista no mercado. Você não conseguiria vender essas ações, né, pessoal? E aí, o risco sistêmico e o não sistêmico, pessoal, fica mais fácil. O sistêmico é o fator da economia que depreciou, por causa dessa concorrência, acabou depreciando o valor do ativo Petro nesse cenário que eu citei, numa suposta concorrente da Petrobras invadindo o mercado, uma nova bacia de petróleo, e o risco não sistemático que se aplica à atividade fim do petróleo. Pessoal, são 5 os riscos que dá para ser analisado de forma mais cautelosa. Não quero aqui estender muito o vídeo, mas assim, isso é matéria, pessoal, do CPA 10, essa apostilinha é bem fácil. Para você que vai trabalhar com investimento, pessoal, vale a pena você estudar o CPA 10, pelo menos para você que está começando, porque lá tem muitas dicas, pessoal, valiosas, do que você deve analisar ao querer comprar, ao querer investir num determinado ativo, tá bom? Trouxemos 5 tipos de riscos hoje aqui no canal Ideias e Negócios, 5 tipos de análises que você deve fazer para tomar a decisão de comprar ou não um ativo, tá bom? Deixe nos comentários se vocês querem que aprofunda, a gente pode fazer vários vídeos se aprofundando em cada risco particularmente com mais exemplos, tá bom? E de repente a gente vai também, a gente vai falar aqui no próximo vídeo sobre as certificações que tratam o mercado de investimento, que você tem que ter para trabalhar com esse mercado. Porém, essas certificações, para quem trabalha no mercado de investimento, é obrigatória, mas para quem atua como investidor, elas também são de grande valia para você conhecer e não ser, não vou dizer passado para trás, porque o perfil sério hoje que tem o mercado financeiro brasileiro não é assim que se trabalha nas corretoras, mas para você conhecer mesmo do que estão te falando e do que estão te vendendo, tá bom? A gente espera ter contribuído de alguma maneira aqui o canal Ideias e Negócios com você, dividindo sobre riscos de análise de riscos para investir ou não no ativo, e nos próximos vídeos vamos falar aqui das certificações técnicas para trabalhar nesse mercado que podem agregar valor ao investidor, tá bom, pessoal? Vamos ficando por aqui, um forte abraço, deixe nos comentários mais assuntos que vocês queiram ver aqui no canal, tá bom? Até mais e até o próximo vídeo.